Jesus ressuscitou em um corpo físico ou não? Algumas pessoas têm sérias dúvidas com respeito a isso. Alguns cristãos imaginam que Jesus ressuscitado, ele não possuía um corpo de carne e osso. E mais que isso, alguns têm sérias dúvidas ou imaginam que agora, no céu, à destra do Pai, Jesus não é mais um homem. É sobre isso que nós iremos tratar em mais um Não É Proibido Pensar. É proibido pensar, é proibido. Eu gostaria de começar hoje olhando com você para o que diz o texto de Lucas, capítulo 24, do versículo 36 até o 43. Essa parte do Evangelho de Lucas narra quando Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece entre os discípulos que estavam naquele quarto trancados. Quando Jesus surgiu entre eles, eles ficaram tomados de medo. Eles pensavam que era um espírito. Então Jesus fala, dizendo que eles não deveriam temer. Na verdade, era ele mesmo que estava ali. E o versículo 39 é chave para que nós possamos entender qual era a natureza do corpo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz o seguinte: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Observe que Jesus diz aos discípulos: olhem para mim, vejam, eu não sou um espírito. Vejam que um espírito não tem carne nem ossos, eu tenho. E mais, ele diz: toquem em mim. Os discípulos ficaram tão maravilhados quando viram Jesus ressuscitado e ao ouvir essas palavras, que eles não conseguiam compreender de fato isso de maneira plena. Jesus então pediu comida. E ao comer, ele estava dando uma prova visual de que ele de fato não era um espírito. É incrível e chega a ser assim muito impressionante como muitos cristãos, crentes, evangélicos, até mesmo de igrejas históricas, eles têm uma crença, uma concepção bastante equivocada acerca do corpo da ressurreição e da condição de nosso Salvador agora no céu. Eu já ouvi um cristão muito maduro em idade e com bastante tempo numa igreja histórica dizer que aquele corpo de Jesus não era um corpo físico, mas um corpo espiritual. Nada mais longe da verdade. Irmãos, nós precisamos entender que o corpo da ressurreição de nosso Senhor era um corpo de carne e osso, na verdade era o mesmo corpo que havia sido crucificado. Nós rejeitamos a ideia das testemunhas de Jeová de que o corpo físico de Jesus simplesmente se desvaneceu, simplesmente ele virou fumaça e desapareceu, e então aquele corpo que os discípulos viram depois da ressurreição era um corpo simplesmente espiritual. Isso está muito enraizado com o gnosticismo do primeiro século, final do primeiro século e do segundo século. Jesus tinha um corpo físico e ele provou isso. O corpo da ressurreição não é um corpo não físico, pelo contrário, aquele corpo físico havia sido glorificado. Ele agora era capaz de atravessar as paredes daquele quarto onde eles estavam. Aliada a este entendimento, nós devemos compreender a doutrina acerca da perfeita humanidade de Jesus. Alguns cristãos também não apenas têm dúvidas sobre a qualidade, a natureza do corpo da ressurreição, mas eles imaginam que agora no céu Jesus não é um homem. Isso parece estranho para você, mas é exatamente o que alguns pensam. Eles imaginam que no céu Jesus perdeu a sua humanidade. Mas quando nós olhamos na primeira carta de Timóteo, Paulo, no capítulo 2, versículo 5, a propósito, ele diz que entre Deus e os homens há apenas um mediador, Jesus Cristo, homem. O Filho de Deus se fez homem uma vez, para todo sempre. Ele está no céu, ele é homem, ele tem um corpo de carne e osso, um corpo glorificado. Este ensino deve nos orientar com respeito à nossa própria ressurreição final. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, versículo 20, que o nosso corpo será finalmente um dia feito à semelhança do corpo do Filho de Deus. Nós não esperamos, ora, que o corpo da ressurreição final não seja um corpo de carne e osso. Pelo contrário, na verdade, será um corpo de carne e osso, um corpo físico, mas um corpo glorificado. Não um corpo que pode estar ainda submetido às mesmas limitações
do tempo presente. Que este vídeo possa ter ajudado você na compreensão correta acerca da natureza do corpo de nosso Senhor e da sua condição no céu agora. Ele é um homem de carne e osso, mas ele também é Deus. Que você possa compartilhar este vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário abaixo e você pode inclusive sugerir outros temas, outras dúvidas e nós estaremos aqui para responder.